Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Esse vídeo eu vou começar a falar como é que eu quebrei a empresa. Tinha uma empresa que chegou a ter três CNPJs vinculados, né, duas filiais de uma transportadora, que era uma empresa separada. Eu administrei essa empresa por praticamente 20 anos e essa empresa acabou quebrando, tá? Eu digo quebrando e não falindo. Por quê? Eu acho que quando você fale, você simplesmente é decretado a falência, você não paga ninguém, todo mundo te cobra na justiça e não tem solução. Eu quebrei, paguei os funcionários, mandei todos embora, fiz a rescisão de todos, paguei a maioria das contas, estou devendo impostos, tenho uma briga judicial com meu antigo fornecedor, que foi o grande responsável por eu ter quebrado. Eu gostaria de falar muito sobre essa situação. Inclusive, eu cheguei a gravar vídeo já falando sobre isso, mas o meu advogado e outras pessoas falaram: não abre o que está acontecendo para ninguém, deixa que a justiça vai resolver. Eu tenho 3 processos contra esse meu fornecedor, tá? Um processo eu já ganhei, mas tudo eles recorrem, já faz 5 anos que eu entrei com esse processo, recorrem na primeira instância, na segunda, na terceira, depois eles já perderam em todas as instâncias, daí ele diz, não concorda com o valor, manda calcular de outro jeito, fica inventando tudo para não fazer o certo. Essa empresa entrou com um processo contra mim, um processo totalmente absurdo, pedindo mais de R$ 1 milhão. Nesse processo tem documento adulterado, tem falsificação de assinatura minha. Enfim, é um negócio bem complicado. Eu estou muito cansado dessa história toda. Sobre esse processo deles, fizeram um boletim de ocorrência contra mim. Eu achei um absurdo isso ocasionou problemas à minha família, porque afinal de contas, quando você acusa alguém de um crime, na minha visão, né, cada um tem um jeito de elevar a vida, né, mas na minha visão, quando você é acusado de um crime, é uma coisa muito séria. Tem gente que não dá bola, não tá nem aí. Para mim é muito sério. Eu estou muito incomodado com tudo isso. Eu criei esse canal para falar sobre isso. No momento que eu puder falar, eu vou falar. Agora não é o momento, vai ter uma audiência agora. Como eu comentei, um processo eu já ganhei. O segundo processo, que é esse da audiência, que é o maior processo, tem minhas testemunhas, tem as testemunhas dessa empresa. Eles perderam na justiça, eu pedi comparativo de notas entre o valor que eu pagava e o valor que pagava 3 outros clientes deles, para demonstrar claramente que eu estava sendo prejudicado, né? Eles perderam, a justiça mandou eles apresentarem e eles não apresentaram no prazo. Eles apresentaram uma meia dúzia de notas contadas a dedo e ali mesmo já dá para ver que eu fui prejudicado. E a gente pediu até a condenação pelo artigo 400, que fala sobre quando você não apresenta não cumpre uma decisão judicial. Eu vou colocar aí, se eu achar, o que fala o artigo 400, para vocês entenderem melhor. Eu teria ganho a causa, mas a juíza optou por ter essa audiência. Infelizmente, não vão deixar eu falar. No primeiro momento, esse fornecedor me arrolou como testemunha e eu adorei, porque eu ia falar tudo como aconteceu. Só que, no segundo momento, eles disseram que não queriam mais me ouvir. Eu não tenho... A juíza teria que pedir para eu depor e a juíza não pediu. Então eu não tenho como falar nada. Essa história me incomoda muito, fez eu ficar longe dos meus primeiros filhos, que eu sou separado. Eu estou sem renda, não tenho renda nenhuma, estou batalhando. Comecei a trabalhar com um trader aí, mesmo sem dinheiro, com a ajuda dos familiares. Isso é uma coisa que eu pretendo falar também, por isso que o nome do canal é Empresário Quebrado na Bolsa, porque eu
comecei a estudar muito isso, seguir todos esses influencers que tem no YouTube, que falam de finanças, tal, fundo imobiliário, ações, e eu fui tirando minhas próprias conclusões e eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro para esses meus parentes com esse trabalho que eu desenvolvi, de entender melhor como funciona. Eu estudei economia e me formei em administração, mas é uma área que eu sempre gostei. Meu pai trabalhou na bolsa, não, não foi muito bem, mas ele trabalhou muito tempo atrás na bolsa, ele acabou perdendo bastante dinheiro. Meu avô investia na bolsa e eu estou gostando, já ganhei algum dinheirinho ali fazendo operações simples. Eu acho que falo muito nas redes sociais e eu vou tentar, com o meu pequenininho conhecimento, vou tentar ajudar quem estiver interessado como ganhar dinheiro. Fundo imobiliário é uma área totalmente diferente de ações. O pessoal costuma falar muito fundo imobiliário, que você vai ganhando o teu provento todo mês, e daí chega a bola de neve, etc e tal, mas você imagina, você está investindo R$ 1.000, né? Você vai ganhar 1% de R$ 1.000, não é nada, entendeu? Agora, você vai investir R$ 1.000 numa ação que está em baixa, essa ação sobe aí 6, 7%, você vai ganhar muito mais do que o mês inteiro do fundo imobiliário. E eu não vejo muita gente falando sobre isso, tá? Que é o famoso swing trade, que day trade eu nunca fiz, não pretendo fazer. Uma vez eu tive uma operação de day trade que me deu um valor bem alto e eu até ri porque eu disse que eu nunca ia fazer, essa única vez deu certo. Então eu vou comentar sobre isso aqui no canal também. Quem trabalha na bolsa, opera na bolsa, tem que ser muito paciente. Não pode ser afobado, tem que ser paciente, tem que fazer jogadas, mas sempre consciente, escolher empresas com ações boas, que estão em baixa. Vou dar um exemplo aqui, como eu te falei aqui para vocês, eu não sou um especialista no assunto, mas eu estou ganhando um dinheirinho aí, dessa forma que eu estou fazendo. Empresas como Bradesco, Petrobras, Vale, tem uma série de empresas muito sólidas que jamais vai dar um problema, como deu na Americanas e a famosa Oi. Desde que eu escuto há 10, 12 anos até, todo mundo, não, a Oi vai subir, vamos comprar ação da Oi, e a Oi não deu, né? Faliu, voltou, enfim. Quem comprou a ação da Oi já era. Quem comprou a ação da Ambipar já era. Por quê? Porque tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, por exemplo, eu costumo olhar muito essas ações, principalmente Petrobras, já ganhei Bradesco. Bradesco teve bastante oscilação, ganhei bastante dinheiro com o Bradesco. Já ganhei dinheiro com a Cosan. Aliás, o maior dinheiro, eu vou colocar aqui para vocês verem. A maior operação que eu ganhei foi da Cosan. E foi assim, quando deu aquele leilão, eu fiz uma jogada e deu certo, eu ganhei no mesmo dia um valor elevado. Vou colocar aqui, vocês vão dar uma olhada. E aí eu criei esse canal aqui para meio desabafar, falar coisas primeiro da empresa ali, que tudo que aconteceu, empresário no Brasil. Eu jurei para mim que eu jamais vou ser empresário aqui no Brasil de novo. Na verdade, não é ser empresário no Brasil, ter funcionários. Eu nunca mais vou ter funcionário aqui no Brasil. Aconteça o que acontecer, eu jamais vou ter alguém com carteira assinada sendo uma empresa minha. Jamais. Jamais. É uma promessa que eu fiz para mim mesmo e eu não vou ter mais. Não importa o que aconteça. Se eu tiver que ter uma enfermeira com 80 anos para cuidar de mim, ela não vai ser minha funcionária. Eu vou por uma casa de repouso, mas funcionário nunca mais na minha vida eu vou ter, com carteira assinada. Posso ter alguém prestando serviço aí para alguma coisa que a gente precise. Por exemplo, a nossa filha faz terapias, prestação de serviço. Agora, uma babá, uma empregada, não. Nunca mais vou ter. Ah, por que tu tá falando isso? Porque é muita incomodação. É muita incomodação. Você, mesmo sendo um bom patrão, você pagando as coisas como devem ser pagas, você se preocupado com o teu funcionário, tentando ajudar eles de tudo que é jeito, nunca tá bom, nunca vai ser bom, você é o inimigo deles,
e eu não concordo, não é assim que funciona, eu não fui criado assim, eu fui funcionário há muito tempo, trabalhei em grandes empresas, fazia plantão de sábado, já trabalhei domingo, nunca reclamei, sempre dei o melhor que eu pude, sempre fiz o melhor para a empresa e, enfim, eu passei por N situações. Se eu tiver saco, eu comento aqui no canal que me tapei de nojo, tá? É curioso que as testemunhas que estão indo para as 3 testemunhas, 2 são ex-funcionários, mas como eu paguei tudo certinho e tal, eles falaram, não, a gente vai lá te ajudar porque eu não tenho mais contato com eles, não vejo mais eles, mas eles souberam toda a história que aconteceu na empresa, então eles se disponibilizaram a testemunhar. E testemunhar é um negócio muito chato, né? Tu vai lá, frente do juiz, não pode mentir, aquele negócio. Eu falei, vocês falam o que vocês quiserem falar, eu confio em vocês, vocês sabem a história, como aconteceu, vocês sabem tudo, o esforço que a gente tinha, eu trabalhar de segunda a segunda, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, se tivesse lá às 5 horas da manhã eu estava, se tivesse que ficar até 1 hora da manhã eu ficava, se tivesse que ser motorista de caminhão, eu era motorista de caminhão, todo mundo pegou junto, todo mundo se ajudou, todo mundo estava lá junto. Alguns, sempre tem alguns, né? Não foram muito legais. Mas assim, na hora de pegar junto, todo mundo pegou junto. Todo mundo pegou junto. Evidente que os que não pegaram a gente foi tirando, que não estava lá fazendo o que deveria fazer. Mas foi o que eu falei quando eu fechei a empresa. Ó, pessoal, vocês me desculpam, eu vou pagar todo mundo, não tem mais como. Se eu não fechar a empresa agora, se eu não demitir todo mundo, eu vou falir e aí ninguém vai receber nada e eu não sou assim, eu acho que o correto é o correto. O problema que eu tenho com essa distribuidora aí é um problema entre a minha empresa e eles, vocês não têm nada a ver com isso, vocês trabalharam, vocês se esforçaram, vocês tiveram aí, merecem receber os seus direitos, tudo certinho. E o que ficou na empresa, fica na empresa, cada um por si, torço por todos vocês, alguns eu fiz até carta de recomendação, e eu quero falar muito, porque muita gente olhou, o que aconteceu? O cara era uma empresa enorme, como é que ele fechou? O que houve? Eu quero nesse canal deixar registrado, mais ou menos como cada coisa aconteceu, o que eu puder falar, quando eu puder falar eu vou falar, se eu não puder falar da empresa por enquanto eu vou falar sobre ações, sobre investimentos, o pouquinho que eu conheço, como eu disse, eu não sou um cara perito nisso, e da empresa eu vou falar muitas coisas que aconteceram. Eu acho que a legislação brasileira não está certa em relação às questões trabalhistas, eu acho que é muito complicado. Eu tive várias situações de funcionário que saiu mais tempo, falou, olha, ou você me dá um valor X ou eu vou te botar na justiça. Eu falei, mas eu acertei tudo que eu devia para você. Ah, não interessa, eu quero esse X, tu vai ter que pagar para o teu advogado. E aí tu fica, pago ou não pago, o que eu faço? Alguns casos eu até paguei, outros casos não paguei, ou, eu fiz as contas aqui, tu deveria ter me pago isso aqui, tá aqui, já falei com o advogado, tá tudo pronto, e tu vai ter que pagar isso aqui. Daí eu fui olhar, era um dissídio que era diferente, que eram duas empresas diferentes, e um tinha que pagar um determinado valor e o outro. E aí eu meio me atrapalhei e paguei errado, entendeu? Eu falei, não, mas não, agora eu quero tanto, eu não quero mais o valor, eu quero que tu me dê tanto. E aí, sabe, tu vai se enojando, você vai olhando e fala, o que adianta? O que adianta tu se matar trabalhando? Uma época eu saía às 5 horas da manhã, eu chegava 1 hora da manhã do dia seguinte, eu dormia no caminhão quando eu estava fazendo as coisas, entendeu? Não adianta, aí tu vê todo esse esforço, muita sacanagem que aconteceu comigo, com essa questão de preço que eu falei, e o que adiantou? Não adiantou nada, entendeu? Hoje eu não tenho mais nada, eu não tenho nada, sabe o que é nada? Não tenho nada, não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conta em banco, eu não tenho nada. Hoje eu pago as coisas dos meus filhos com a ajuda da família, senão eu não teria nem como pagar.
Ah, mas tu tá falando que tá na bolsa? Tô na bolsa, sim. Mas o que eu ganho na bolsa é tipo um salário mínimo, entendeu? Porque eu não tenho dinheiro, eu invisto o dinheiro de outras pessoas e ganho uma comissão em cima. Então, eu não ganho quase nada. Esse nada, R$ 1.000 hoje não é nada. O que que tu faz com R$ 1.000, entendeu? Não paga nenhum colégio dos meus filhos. Eu preciso da ajuda da minha família, por enquanto. Eu acho que aos poucos eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. Eu estou cada vez aprendendo mais, mas eu tenho muito medo de perder dinheiro. E se eu perder dinheiro, como que eu vou explicar? Todo mundo me ajudando, entendeu? Então, eu sou muito conservador no que eu faço. Eu fico observando empresas, como eu falei, essas empresas grandes, Bradesco, Petrobras, Vale, que eu vejo que a cotação caiu bastante, vejo por que caiu, o que está acontecendo, para aí sim fazer uma compra legal, um valor legal de ações, uma quantidade boa de ações, e aguardar ela se recuperar para vender, e aí eu ganho a comissão sobre esse valor. Então, é para isso que é o canal. Eu gostaria que quem pudesse se inscrever, se inscreve. Tem informações muito valiosas, aí eu não sei quando que eu vou poder falar, mas eu tô louco para falar, vocês não têm noção, já gravei até um vídeo sobre isso. Mas eu aceito o que o advogado falou, e se eu falar agora sobre isso, vai ser mais uma situação que eles podem usar para entrar com outros recursos. Então, eu não posso falar, eu entendo e não vou falar. Então é isso, quem puder dar uma força, se inscrever aí. Eu vou gravar vídeo praticamente todo dia, porque eu tô todo dia fazendo as minhas operações e vivo pensando sobre isso o tempo todo, né? O tempo todo isso passa na minha cabeça. Eu gostava de trabalhar, eu gostava de ser empresário. Não tenho queixa nesse sentido. Minhas queixas é da legislação do Brasil, como que as coisas são, é muito complicado. E, como eu falei, jamais funcionário. CLT nunca mais na minha vida. Então, agradeço aí quem ficou no vídeo até agora. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.